Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Uma Ideia de Marketing. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda Cardoso. Eu estou aí à frente desse projeto, né? Que nada mais é do que passar para vocês meu conhecimento sobre a área de comunicação social, sobre jornalismo, sobre marketing. E o nosso tema de hoje é um tema muito importante aí para a sociedade. Eu, particularmente, eu sou jornalista formada e com registro, mas não atuo na área, né? Atualmente eu atuo na parte de marketing digital, principalmente ali na parte estratégica, de dados, mas é uma profissão que eu amo, eu sou apaixonada, que é o jornalismo, né? É uma profissão aí que por mais que você fale, eu não gosto de jornalista, mas não tem para onde você correr. Tá ali no nosso dia a dia de todas as formas. E muito provavelmente vocês acompanham notícias, seja aí nas redes sociais, seja no YouTube, no TikTok. Eu, particularmente, ainda assisto muito telejornal, tanto nacional quanto internacional. Mas e aí, vocês já pararam assim para pensar, poxa, como essa informação chegou até mim? Ou melhor, quais fatos são divulgados? Ele tem uma escolha para divulgar esses fatos? Como que essa notícia foi montada, né? E não só isso, qual é o papel do jornalista com a sociedade? São perguntas que a gente faz que são muito importantes, principalmente se você chega hoje no cenário em que tudo pode virar notícia, seja verdadeiro ou falso, toda informação pode virar notícia. Basta a pessoa ter um celular ali e postar na internet. E isso é muito perigoso, porque não é qualquer um que pode fazer jornalismo, tá? Jornalismo requer várias etapas, requer uma visão ética muito grande, tá? Então vamos dar início à nossa aula. Aqui é o que a gente vai aprender hoje, né? Eu sempre deixo esse slidezinho aí para vocês terem uma noção, mais ou menos, do que a gente vai aprender, e basicamente a gente vai passar ali por várias etapas ali do jornalismo, tá? Algumas coisas que vocês vão ver no slide, eu vou usar alguns termos similares, tá, gente? Então, se, por exemplo, eu falar sobre liberdade de imprensa e tiver escrito é, livre expressão, alguma coisa assim, é sinônimo, tá? É porque realmente eu tô indo aqui, o slide eu só vou para estar me lembrando algumas coisas. Então, eu vou seguindo. Então vamos lá para a nossa aula. Então, antes de mais nada, a gente vai começar entendendo o que é jornalismo, tá? Então, assim, o jornalismo em si, ele costuma ser muito confundido com publicidade, com produção de conteúdo, com opiniões publicadas nas redes sociais. O que que acontece? O jornalismo, ele tá ali dentro da comunicação social. A comunicação social, a gente sabe que é o quê? Publicidade, que é ali relações públicas, o marketing também hoje a gente já pode incluir ali na comunicação social, é tudo ali que ajuda a gente a se comunicar. Só que o jornalismo, a gente precisa ter cuidados ao falar sobre ele. Por quê? A publicidade e o marketing vai ter uma relação ali, mas o jornalismo, ele vai ser uma parte da comunicação social que ele envolve muita ética, tá? Então vamos lá. O jornalismo é uma atividade profissional que é dedicada ali à coleta, investigação, apuração, análise, né? A divulgação de informações, e isso tudo tem que ser relevante para a sociedade, tá? Então, assim, essas definições, vocês podem perceber que tem várias etapas ali. Então, o jornalista, ele não vai simplesmente receber uma informação e vai publicar ela. Não é assim, tem todo um processo. Então, por exemplo, eu recebi uma informação X ali. A primeira coisa que eu preciso fazer é investigar essa informação. Eu preciso saber se essa informação é verdadeira ou se ela é falsa. Não só isso. Depois disso,
eu preciso ouvir as fontes ligadas a essa informação. Eu preciso saber quem presenciou o fato, quem tem uma informação sobre esse fato. Eu preciso documentar tudo aquilo ali, tá? E analisar cada documento. Por quê? Eu tenho que saber. Fulano realmente está falando a verdade. Ciclano não está falando a verdade. Então, eu tenho que documentar, eu tenho que ter tudo aquilo ali documentado e eu preciso analisar. E não só isso, dependendo do fato, ele também vai gerar documentos oficiais. Eu preciso analisar esses documentos, tá? Toda essa informação que eu tiver, eu preciso compará-las também. Eu não posso simplesmente pegar esse monte de informação e jogar lá e falar, ó, galera, decide aí. Não, eu preciso comparar essas informações, eu preciso construir a estrutura da notícia e publicá-la. Claro, desde que tudo seja confirmado que é verdadeiro e sem a minha opinião particular, tá? O jornalista, ele não dá opinião. Ele simplesmente informa o que é factual e o que é verdade, tá? Então, todo esse processo que eu acabei de informar para vocês vai diferenciar o jornalismo de uma simples postagem na internet. Então, hoje, como eu falei, qualquer pessoa ela pode gravar um vídeo, ela pode publicar um comentário, ela pode compartilhar uma notícia. E não quer dizer que ela está fazendo jornalismo, tá? O jornalismo ele vai exigir um método, ele vai exigir uma responsabilidade, vai exigir um compromisso gigantesco com a verdade, e tudo isso diferencia o jornalismo com as demais áreas da comunicação social, tá? Então tenha sempre isso em mente. O jornalismo ele tem um compromisso com a verdade, tá? E não só isso, a gente também tem um compromisso com o interesse público. E o que significa isso? Ter um compromisso com o interesse público, né? São aquelas notícias que vai afetar direta ou indiretamente a vida na sociedade. Então, por exemplo, a gente está chegando aí perto das eleições, né? As informações sobre as eleições é de interesse público. Por exemplo, sei lá, do nada o governo aí aprova uma nova lei. Isso é de interesse público. Ah, tá acontecendo uma enchente no sul do Brasil. Isso é de interesse público. Ah, a gente está passando por uma crise econômica. É de interesse público. Tá, iniciando uma nova campanha de vacinação. É de interesse público. Uma investigação sobre corrupção. Também é de interesse público. Tudo isso são informações, acontecimentos de impacto coletivo. Então, tudo isso é considerado temas jornalísticos, entendeu? E aí, eu vou trazer para vocês uma curiosidade, tá? Que, principalmente aí quem é estudante de jornalismo ou quem já é profissional, já ouviu falar que a imprensa é o quarto poder. Então, muito se ouve sobre isso, por quê? Claro que a gente sabe que oficialmente a gente só tem aí os três poderes da República, né? Mas como o jornalismo ele exerce essa função de fiscalizar o poder, de estar acompanhando ali as decisões políticas, de estar denunciando irregularidades e passando isso para a população, a gente ganha esse apelido aí, né, de o quarto poder, tá? E aqui, agora, a gente vai falar um pouco sobre como o jornalismo surgiu. Então, assim, quando a gente pensa sobre jornalismo, a gente pensa em jornais impressos, emissoras de televisão, os grandes portais de notícia, até o rádio mesmo, né? Mas a necessidade de informar, ele surge aí há muitos anos atrás, tá? Muitos anos atrás. Então, eu vou chegar aqui na Roma Antiga, tá? Na Roma Antiga, ali por volta de 69 a.C., já existia um sistema que era conhecido como o Acta Diurna. E ele funcionava mais ou menos como se fosse um mural mesmo, público, onde ali era registrado tudo o que acontecia. Então, acontecimentos políticos estavam ali, decisões que o governo tomava estavam ali, campanhas militares, né? Quando a gente fala de Roma Antiga, a gente lembra muito das guerras, né, que tiveram naquela época.
Tem vários outros fatores que eram relevantes para a população ali naquele momento, naquela época. Então, assim, embora, né, a profissão jornalismo ainda não existia, essa prática ela já demonstra ali a necessidade de estar divulgando informações para a população. E aí, séculos depois, vai ocorrer um dos acontecimentos mais importantes da história da comunicação, que é a prensa de Gutenberg. Então, assim, quem é estudante já ouviu falar muito dessa prensa de Gutenberg. E o que acontecia antes dessa invenção? Os livros, né, os folhetinhos, né, eles eram todos feitos manualmente. Então, era inviável você escrever ali uma notícia, um jornal, um periódico para várias pessoas. Por quê? Você tinha que fazer tudo manual. Imagina você ter que estar escrevendo ali 100, 200 jornais manualmente de uma notícia que você precisava publicar no outro dia. Totalmente inviável, né? E aí, lá por meados do século XV, Gutenberg vai desenvolver essa prensa dos tipos móveis. Então, assim, quando essa prensa ela surge, ela vai revolucionar tudo que a gente pensava ali sobre comunicação. Por quê? Vai começar a ser possível imprimir centenas de cópias de várias coisas em muito menos tempo. E aí vai surgir nessa época, né, os primeiros jornais, os primeiros folhetinhos ali, vai surgir nessa época, porque agora você já tem essa capacidade de estar imprimindo uma grande quantidade e estar distribuindo. E aí a gente vai chegar ali, como eu falei, nos primeiros jornais, né? Esses primeiros jornais, eles vão ganhar força ali, principalmente na Europa, tá? Lá pelo século XVII. E aí, esses primeiros jornais já vão trazer notícias sobre comércio, sobre política, sobre guerras, né, acontecimentos internacionais. Então, aqui você já começa a falar de editorias, né? Você já começa a ter aí uma visão mais ampla do jornal impresso, tá? Então, assim, quando você tem ali a criação de Gutenberg, revoluciona de uma forma tão magnífica que o jornal ele já passa a ser mais amplo, tá? E aí a gente fala de Brasil, tá? Né? No Brasil, o jornalismo ele chegou apenas ali no século XIX. E isso porque, né, no período ali colonial, a gente sabe que Portugal ele restringia muito a instalação de gráficas aqui no território brasileiro. A gente tinha as informações vinham apenas ali da coroa portuguesa, então a gente não tinha um jornal no Brasil, implantado no Brasil, toda a notícia que a gente tinha vinha de fora. E aí, quando a família real portuguesa vem para o Brasil, traz junto consigo a imprensa régia, né? Aí, isso aí por volta de 1808. E aí começa, né, a ter essa necessidade de imprimir e a gente tem, né, ali o nosso primeiro jornal ali no Brasil. Então, com tudo isso, a gente observa que o desenvolvimento tecnológico ele está diretamente ligado à evolução do jornalismo. Então, primeiro aí veio, né, a necessidade de você informar a população, depois veio a imprensa, e aí a gente vê o telégrafo, o rádio, a televisão, e hoje a gente chega na era da internet, né, das redes sociais. Então, cada inovação tecnológica, ela foi ali transformando, né, a forma como a gente produz notícia, a forma como a gente consome notícia, né? E aí, vamos para o nosso próximo slide. Aqui a gente vai falar sobre as quatro fases do jornalismo, tá? Alguns pesquisadores, eles costumam dividir a história do jornalismo em quatro grandes fases, tá? E aí a primeira fase, ela vai ocorrer ali
no final do século XVIII, início do século XIX, tá? E aí, nesse período, os jornais, eles vão possuir forte caráter político. Então, assim, era muito comum que você pegasse um jornal naquela época e ele estava defendendo ali um partido, um governo, um movimento social. Além disso, os jornalistas misturavam ali o fato com opinião própria, tá? Então, nessa época, não existia essa preocupação de você ter uma objetividade, né? Não existia essa preocupação com a imparcialidade, tá? E aí, na segunda fase, que vai começar ali por volta de 1830, que a gente chama ali de jornalismo informativo, o que vai acontecer? As cidades elas estão crescendo, né? As pessoas estão adquirindo mais conhecimento, estão tendo mais acesso à informação, estão sendo alfabetizadas, entendeu? As empresas jornalísticas também começam a surgir. E aí vai surgir a necessidade de você separar o que é notícia de opinião. Então, os jornais eles começam a investir mais em apuração, em organização ali das suas redações, né? E também em padronizar essas informações. Então, aqui na segunda fase, o jornalismo ele já vai começar a assumir um caráter mais profissional, tá? E aí, na terceira fase ali das grandes empresas, né? Ela vai iniciar ali por volta do século XX e ela vai ficar marcada pelo fortalecimento dos grupos de comunicação. Então, assim, as redações nesse período elas vão crescer, vai surgir as editorias especializadas, que hoje a gente entende como editoria de política, de economia, de esporte, de cultura, cidades, etc. E vão ser criados os manuais de redação. Esses manuais, eles vão buscar ali garantir uma qualidade maior da notícia e uma uniformidade também. Então, hoje em dia, a gente fala muito ali dos manuais, né, de redação do Estadão, do Globo. Então, esses manuais foram muito importantes para manter ali a qualidade, né, o padrão das notícias. E por fim, a gente vai chegar na era digital, que é o que a gente vive hoje. Então, hoje as notícias elas circulam em tempo real. Qualquer um, como eu falei, que tem um celular na mão, pode gravar um acontecimento. Ah, aconteceu um acidente, eu gravei ele na hora que o acidente estava acontecendo. Ah, um avião caiu, eu gravei ele na hora. Então, tudo está acontecendo em tempo real. Tem gente que está fazendo live, tem gente que simplesmente por um acaso estava gravando uma coisa que não tinha nada a ver e gravou um acontecimento histórico. Então, o que, que acontece com tudo isso? A forma que a gente consome informação mudou, entendeu? Então, os nossos celulares hoje é a principal porta de entrada para o jornalismo. Então, para pensar. Séculos atrás, décadas atrás, era o jornal impresso, era o rádio, era a TV e hoje é o celular. Algo que todo mundo ou a maior parte da população tem ali na mão. E com isso vai surgir novos desafios para o jornalista, porque a velocidade ela aumentou, a concorrência ela cresceu e chegou às temidas fake news, né? Porque a gente sabe hoje que qualquer coisa vira notícia, sendo verdade ou não. E muitas vezes o que é falso se propaga muito mais rápido do que o que é verdadeiro. Então aí o jornalista ele precisou aprender novas competências. Hoje em dia a gente tem equipes de jornalistas somente para apurar o que é verdade e o que não é, entendeu? E também começou a surgir a produção multimídia. Então, hoje em dia, você tem um jornalista que ele tá gravando com o celular, ele tá gravando com a tela do computador. Ele hoje tem que filmar, tem que escrever a notícia, tem que gravar ali a informação. Então, hoje em dia, o jornalista ele precisa saber de tudo um pouco, tá? Além disso, tem as análises de dados. Hoje a gente fala muito de jornalismo digital, tá?
Hoje, um jornalista ele precisa saber usar ferramentas tecnológicas. Então, assim, apesar de tudo isso, apesar de toda essa evolução, de tudo que mudou ao longo, né, do nosso caminho aí pelo jornalismo, uma coisa ela continua sendo a mesma, tá? Que é o jornalista ele tem que levar informações relevantes para a sociedade. Informações relevantes com responsabilidade, com precisão e compromisso com a verdade, tá? Um jornalista, para ele ser um jornalista sério, ele tem que ter um compromisso com a verdade. E aí, gente, eu vou dar uma pausa aqui nesse slide, né, de qual é o papel do jornalista. A gente já tá aí com um pouco mais de 20 minutos de aula. Vou gravar uma parte 2 até para vocês não ficarem cansados, tá? E é isso, a gente se vê na parte 2, gente. E obrigado por quem chegou até aqui.